digno de louvor, de honra, de louvor, de adoração. Coloque a mão sobre o teu coração, começa a dedicar louvores a Ele. Louvores, honra. Ele é digno. Ele é digno de honra, de glória.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, meu Deus, consagramos a nossa vida. Isso, meu irmão, é hora de buscar a presença de Deus agora. É hora de consagrar o teu coração a Ele. Essa manhã seja uma manhã de louvor, de adoração, de comunhão. Seja mais, Senhor, em nossa vida. Oh, meu Deus, olha essas pessoas com seus olhares de amor. Olha o teu povo que se reúne na tua presença, Pai. Eis que vem te buscar em espírito, eis que vem te buscar na verdade. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, olha para nós, Pai. Precisamos da tua presença. Ela tem tudo o que precisamos, a abundância de alegria perfeita. É a alegria completa, tudo que precisamos estar nele, vem nele. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Dedicamos tudo a Ti, Pai. Toda honra, toda glória. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Erga sua voz, as suas mãos aos céus. A Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Só em adoração adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Sagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Ó Senhor, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. De todo o nosso coração, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vai falando com Deus agora. Abre teu coração. Você está diante do seu Pai agora. Já não há mais tempo, já não há mais véu. Livre acesso. Somente eu e Deus, Senhor. Somente eu e Deus, Senhor.
você que estás aqui. Você que estás aqui, Senhor. Passeando neste lugar, visitando coração por coração. Porque visitas o homem, sua intimidade, as intenções mais ocultas do coração. Cantar
da vida e nos ensina que viver na tua vontade é algo bom, é algo perfeito e agradável, como ela o é. E assim, Pai, é o que nós queremos nesta manhã, de louvor e adoração. Em o nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir bem forte nesta manhã. Irmão, Deus me deu uma palavra durante essa semana. Eu gostaria de compartilhá-los com você lá em Juízes capítulo 6. Vamos lá? Hoje é a nossa Santa Ceia, em nome de Jesus. E o título da mensagem é Porções de Lã? É isso mesmo. Será que nós precisamos de porções de lã nos dias de hoje? Vamos lá? Juízes capítulo 6. Irmãos, Gideão, ele estava vivendo um tempo de crise. No tempo que o povo de Israel foi muito perseguido, no tempo que o povo de Israel foi muito maltratado, saqueado. Nós vamos entender isso aqui no capítulo 6 de Juízes, versículo 1 em diante, que diz assim. Vou contar um trechinho da história. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então você percebe que o povo de Israel, 7 anos ali sofrendo. Você imagina quanta necessidade esse povo passou. Mas pastor, parece que Deus aqui empurrou eles para o inimigo. Se a gente voltar ao versículo 1, eu quero que você entenda isso aqui, com a compreensão do Espírito Santo. Amém? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Primeira coisa. Irmãos, quando nós tomamos a direção da nossa vida, Deus fica meio como impedido. Não é que Deus vai nos pegar, nos jogar no meio da dificuldade, no meio das situações. Não é que Deus perdeu o poder ou a capacidade dele de operar. Não, não é isso. Deus, ele nos deu livre arbítrio. Porém, ele é um Deus tão, como eu posso dizer, tão maravilhoso, que mesmo nesse livre arbítrio, ele não nos deixa só. Ele está sempre constantemente nos dando palavra, nos dando direções. Constantemente ele está falando no nosso coração através do Espírito Santo. É esse o tema central. Você vai entender o porquê das porções da lã. E constantemente o povo de Israel tomava caminho que parecia aos olhos melhor. E é muitas vezes o que acontece conosco hoje. Deus nos dá a direção pela palavra. Deixou aqui um manual de vida, como meu marido fala. Mas quem é que hoje em dia lê manual de qualquer aparelho? Mas deveria. E muitas vezes a gente não consegue a totalidade, igual um aparelho telefônico. A gente acha que só serve para fazer ligações. Mas nosso aparelho telefônico tem tanta coisa embutida nele, que a gente não usa nem a metade. Por quê? Porque a gente perdeu um pouquinho de tempo para ler o manual. Às vezes seu telefone tem funções aí que você às vezes olha um aparelho mais caro. Não, eu queria aquele, porque aquele tem, mas o seu já tem. Mas aquele momentinho que você não leu o manual de instruções, você deixa de receber a totalidade daquilo que você tem em mãos. E assim que o povo de Israel estava.
direções, mas o povo achava que a direção que eles estavam tomando era melhor. A palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem bom. Ah, mas aos meus olhos isso aqui está certo. Ah, aos meus olhos isso aqui não tem muito nada a ver. Ah, mas aos meus olhos isso aqui pode dar certo. Mas aos olhos do Senhor parece mal. Por quê? Não porque Deus vê maldade em tudo, mas Deus sabe que lá na frente algo pode dar errado. Pode machucar teu coraçãozinho. Pode destruir a tua família. Pode acabar com a tua saúde. Quando eu falo acabar com a saúde, irmãos, a gente está vivendo um tempo, né, que as pessoas estão com mais doenças mentais do que físicas, já reparou? É o estresse, a ansiedade, a depressão. São mais doenças emocionais e mentais do que a doença física em si. Há caminhos que aos nossos olhos parece até bom, parece até justo. Mas se a gente continuar a caminhar sem a direção de Deus, vão ser caminhos de morte. Por mais experiência que a gente tem em qualquer assunto, a palavra de Deus sempre vai ser a direção certa para seguir. E é isso que está acontecendo com o povo de hoje. Fazem coisas, não estou fazendo certo. Pode até ser. Diante dos seus olhos, pode ser ter uma coisa certa. Você pode ter dado aquele conselho para a vida para alguém. Mas se não for a direção de Deus, pode dar errado. E quando dá errado, irmãos, a gente abre uma porta larga para o inimigo entrar na nossa vida, né? Como o meu colega falou, o colega pastor. Aí vem o diabo e faz as palhaçadas dele. Aí você fica nervoso, você fica chateado. Aí o que aconteceu aqui ainda no versículo 1? Porque os filhos de Israel fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Ou seja, não é que Deus pegou e jogou, ó, se vira agora. Não, mas Deus ele ficou ali, como diz no stand-by, esperando o povo acordar para a vida. O povo, ano após ano, foi saqueado. E aí qual a solução que eles arrumaram? Não, a gente planta, mas aí quando é época da colheita, os midianitas vão vir. E aí o que a gente faz? A gente cava buraco no meio da terra, a gente se esconde. Tem muita gente se escondendo dos problemas. Tem muita gente fugindo de situações que elas mesmas criaram. Porque não disse o não na hora certa. Porque não tomou um posicionamento na hora certa. Estão carregando cargas amargas na vida. O inimigo vem e leva um pouquinho de alegria para o consegue. Faz uma desgraceira total. Devasta tudo. E a Bíblia diz que por 7 anos esse povo aguentou. Irmão, se a gente passa um problema, a gente já reclama que é muito tempo que a gente está na situação. Imagina ficar 7 anos sofrendo. Imagina ficar 7 anos lidando com a mesma situação. É, pastor, eu tenho 20 que eu estou na mesma guerra. Não está na hora de sair? Tem 20 anos que eu estou lidando com a mesma pessoa, mas não está na hora de parar e deixar Deus tomar a frente das coisas? Está na hora de fazer aquela direção, viver aquela direção que Deus tem para você, para que os midianitas não entrem. Quem são os midianitas? Problemas. As situações que todo dia se levantam contra nós, para roubar a nossa alegria, para matar a nossa fé. A Bíblia diz que eles destruíam a novidade da terra. Romanos capítulo 6 diz que nós temos que viver em novidade de vida. Salmo 37 diz que todo dia Deus dá uma bênção para a gente. Se todo dia dá uma bênção, todo dia tem algo bom para contar. Mas o povo não está contando mais seus testemunhos, porque os midianitas estão entrando e saqueando. Aí de repente o povo acorda. Não, vamos buscar Deus. É o que a gente tem que fazer, irmão. Acordar todo dia e falar assim: eu não vou vencer isso aqui sozinho. É acordar e falar assim: eu não vou conseguir levar minha família adiante se o Senhor não estiver comigo. Eu não vou conseguir permanecer firme nesse trabalho se o Senhor não for comigo. Senhor, eu não vou conseguir vencer essa doença se o Senhor não for comigo. Nós precisamos acordar, irmãos. E por que das porções de lã? Aí aparece um homem nesse cenário. Olha aqui, ó. Continuando aí, ó. 7. E sucedeu
que clamando os filhos de Israel a quem? Ao Senhor, por causa de quem? Dos midianitas. Deviam clamar a Deus por ser Deus, né? Mas o problema os levaram, né, de volta ao eixo aqui, ó. Então muitas vezes a vontade permissiva de Deus não é para que você se dê mal na vida, você sofra, mas às vezes Deus precisa permitir para que a gente acorde e tome uma posição, tome uma direção na vida. E aqui, ó, 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. O profeta é a palavra, tá? Enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não deste ouvir a minha voz. É quando Deus está falando: eu sou contigo, lembra o que eu fiz? Eu não sei quantos de vocês talvez tinham uma vida desregrada. Como eu digo assim, vida desregrada? Talvez muitos de vocês no passado tinham vícios, bebiam, fumavam, tinham um hábito, né, de certas religiões. Eu não sei como era a sua vida no passado. Eu não sei se você vivia mais doente do que bom. Eu não sei como era a sua vida antes. Mas eu sei que existe um antes, um durante e um depois. Antes de conhecer Jesus, quando nós conhecemos Jesus, e depois de conhecer Jesus. Eu sei que o depois é sempre melhor. O durante é o processo, mas eu sei que o depois é bem melhor. Eu sei que a alegria que muitos achavam que tinham antes, na verdade era uma alegria passageira. Mas descobriram no depois de passar o processo, que estar com Jesus é bem melhor. Eu conheço pessoas, né, não daqui, mas ao longo do ministério, eu conheci pessoas que falaram: pastora, eu já fui casado na vida, mas casar com Jesus é bem melhor. Ser noivo de Cristo é bem melhor. Eu já tive pessoas que chegaram e falaram: pastora, eu tinha nos vícios ali uma alegria que eu achava que não tinha fim. Mas quando eu perdi tudo e encontrei Jesus, Ele me deu a verdadeira alegria. Eu vi que aquilo ali não passava de um momento de Satanás me depredar. É aquela pessoa que fala: não sinto mais vontade de ser o que eu era. Existe um antes, um durante e um depois. E Deus trouxe ao coração de Israel e à sua memória lembrar dessas coisas. Lembra de onde eu tirei vocês? Lembra de quem perseguia e escravizava? Hoje eu te fiz um povo livre. Você toma suas próprias decisões. Antes a gente era impulsionado, talvez pela vida que vivia, a tomar certas decisões na vida. E muitas vezes, né, existe casos que as pessoas eram até obrigadas a tomar decisões por causa de outras. Aquele casamento às vezes abusivo, aquele trabalho tóxico, tantas e tantas coisas, né? Aquele karma de família, né? A decisão de um afetava todos. Mas eu sei que o depois é melhor. E Deus fez eles lembrarem disso. Poxa, eu tirei vocês de um lugar que ninguém te dava valor. Eu dei valor para vocês, eu livrei. Veio os inimigos, eu expulsei, foi diante dos teus olhos. Quanta coisa boa Deus fez diante dos nossos olhos. Começa a puxar na sua memória. Tanto livramento que Deus deu. Quanta oração Deus respondeu. E aí Deus começa a trazer memória do povo. E no final ele fala no versículo 10: mas não deste os ouvidos à minha voz. O povo achou que já estava forte demais. E realmente eles estavam. Se a gente for olhar, o povo de Israel era o maior número do que o povo inimigo. O povo de Israel
sempre foi em maior número. Mas a cabeça era escrava, o coração era escravo. Não tinha entendimento de que eles podiam chegar muito mais longe. Então é mais fácil o quê? Cavar buraco na terra. Vamos nos esconder. Vamos nos esconder. E aqui aparece um homem nesse cenário, no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo aonde? No lagar, para salvar os midianitas. Gideão teve uma ideia, mas ele fez alguma coisa, né? Enquanto todo mundo estava se escondendo, enquanto todo mundo estava fugindo, ele teve uma ideia. Vou pegar o trigo que o povo levava, né? Os midianitas levavam os cereais. Então Gideão teve uma ideia. Eu vou pegar o trigo, vou levar lá para o lugar que faz uvas. O lagar aqui é o lugar das uvas, de amassar a uva. Então os midianitas não queriam vinho, eles queriam cereal. Ele queria o sustento do povo de Deus. Amém? Então ele teve uma ideia louca. Não, vou pegar o trigo, vou levar no lagar, vou malhar o trigo ali. Malhar significava preparar o trigo para poder consumir, né? Massagrar, pisar, sei lá onde é que eles faziam. Vou levar para o lagar. E aí quando os midianitas vierem, eles vão olhar. Ah, não quero vinho, eu quero cereal. Então eu vou conseguir salvar. Só que, irmãos, isso aqui nos remete que muitas vezes nós fazemos coisas para tentar salvar alguém. Nós tentamos estratégias no nosso dia a dia para mudar alguma coisa, mas na verdade é que não muda nada. Às vezes não dá certo. E por mais que a intenção é boa, sem a direção de Deus não vai dar certo. Vou tentar fazer isso aqui, vou mudar a estratégia, vou tal. E não dá certo, o inimigo acaba encontrando. E aqui, olha aqui, ó, versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Não estava esquecendo que Deus estava ali ainda. Mas Gideão lhe respondeu: já viu aquela pessoa que você fala? Você é vencedor, hein? Ai, pastor, se eu contasse a minha história. Já viu gente assim? Você fala para a pessoa: Deus é contigo. Se eu te contasse. Não conta não. Conta derrota não, pelo amor de Deus. Vamos aqui, ó. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso não sobreveio? Aí a pessoa não fala, irmãos. Aqui o Gideão foi bocudo. Ele teve coragem de falar. Ele estava tão desgostoso da vida, de perder as coisas, que ele acabou falando. Mas às vezes a pessoa não fala, né? Mas o rosto dela demonstra e o coração dela está inflamando, dizendo: pastor, estou falando que eu sou vencedora, mas estou na derrota todo dia. Não estou falando que é o seu caso não, tá, irmão? Não errado, é um exemplo. Mas às vezes o coração está inflamando. Se Deus é comigo, por que tanta perseguição? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? Parece até que Deus me esqueceu. A pessoa não fala, mas dentro está gritando. Está gritando. Aí vem o Gideão: Senhor meu. Né? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso não sobreveio? E o que é feito das suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão de quê? Dos midianitas. Irmãos, nós temos as promessas, só que a gente precisa entender o tempo delas e permanecer no tempo dessa promessa. As coisas dos nossos dias, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente tem as coisas sim, e Deus está preparando para que chegue até você. Mas se no meio da caminhada você começar a tomar caminhos que aos seus olhos parecem bons, deixar de ouvir a direção de Deus para a tua vida, o midianita vai chegar. E não é questão que Deus está desamparando, mas é porque nós deixamos de ouvir o amor de Deus. Quanta cabeçada a gente não toma na vida. Às vezes sai para fazer uma compra e acaba comprando aquilo que nem devia comprar. Muitas vezes a gente entra em dívida que nem precisava entrar, toma atitude que nem precisava ter tomado. Tudo por falta ali de entender a direção de Deus. Muitas vezes de esperar um pouquinho. Aí o Gideão estava desgostoso, né? Mas Deus é bom. Diga: Deus é bom
Deus é bom em todo tempo, né? Mas Deus insistiu, né? Se fosse eu tinha largado para lá, então fica aí, né? Tentando do seu jeito. Tem gente que é assim, né? Ah, você não quer ajuda? Não? Faz do seu jeito. Não, a gente tem que insistir naquilo que é bom. Olha Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, Deus está falando: olha, nessa força que você tem, que força, Senhor, estou tão cansado, estou tão sobrecarregado. Irmão, para de dar desculpa para Deus. Para, olha aqui, eu não te mandei eu. Aí ele disse aqui: ai, Senhor meu, Pai. Versículo 15: ai, Senhor meu, o que livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre de Manassés, sou pobre, e eu o menor da casa de meu pai. Não, olha como estava se vendo. Deus falou para ele: vai na sua força que eu vou ser contigo. Ah, mas eu sou tão pobre, sou tão pequeno. Você vê que as desculpas não é dos dias atuais, elas já vêm de antes. Quando a gente não sabe a nossa posição em Cristo, a gente fica assim: ai, quem sou eu? Ai, quem sou eu? Se eu soubesse de onde eu vim, quem era a minha família, não queira saber quem é a minha. Não queira. Cada um tem o seu tormento, mas cada um também tem, e eu creio nisso, eu tenho certeza disso. E cada um tem uma promessa, porque Deus diz que faria de nós muito mais que vencedores. A promessa é maior do que a queixa, irmão. Mas a gente cabe a esse? Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu posso fazer, pastor? Eu estou com as mãos atadas, ninguém me ouve, ninguém me dá crédito, não tenho força, sou eu nessa casa. Ainda bem que é só você. Deus pode contar com você? Amém? Será que Deus pode te usar como usou Gideão? Pastor, e as porções de lã? 15. Ai, Senhor meu, por que livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre de Manassés, e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor diz: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Você vai resolver um problema na sua vida. Olha, eu já preguei essa mensagem aqui antes. Você está cheio de problemas, eu sei. Não é um só, não. Ah, pastor, se eu for na conta, não. Eu já sei. Amém? Sei que você está cheio de coisa para resolver, mas eu sei que se um grande problema se resolver, os pequenos se resolvem. Quando resolvesse o problema dos midianitas, Israel ia ter paz. Então o que Deus fez? Gideão, eu vou ser contigo, vou juntar tudo como se fosse uma coisa só e você vai destruir. Deus vai fazer isso com você. Ele vai juntar tudo, vai entregar na sua mão, você vai destruir aquela situação que muitas vezes a origem do problema é a falta da fé. Então Deus vai corrigir isso. Muitas vezes é a dúvida que tem imperando, você tem que destruir a dúvida para que as outras coisas você comece a crer e comece a dar certo. Às vezes é uma coisa só que está atrapalhando. Ah, pastor, aquele fulano da minha casa está atrapalhando. Não. É o diabo que está usando as gerações e está usando agora a geração daquele para perturbar. Vai ter que dar um paradeiro, irmãos. Vai ficar 7 anos, porque as gerações é contada assim, né? Vai ficar 7 anos vivendo com problema. Vai esperar outro nascer para pegar aquela carga negativa e mais um ciclo iniciar. Tem que dar um paradeiro, irmãos. Tem que dar um paradeiro. E Deus quer contar contigo para isso. 17. E ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-lhe um sinal que o Senhor é comigo. Irmãos, aqui, super normal o Gideão ter pedido um sinal para Deus. Por quê? Porque naquela época, Deus só falava com os reis, com os profetas, com os juízes e sacerdotes. Deus não falava direto com o povo como fala nos dias de hoje. Era só os reis, profetas, sacerdotes e juízes. Por isso que na morte e ressurreição de Cristo, Ele nos fez reis e sacerdotes para tratar direto conosco. Amém? Então naquela época o povo não ouvia a voz de Deus.
Porque ele estava dentro de uma batalha, um cenário de guerra, destruição. Um povo inimigo vinha para cá, só esperava plantar na hora de colher, esperava eles colher. Abusado, né? Para pegar o trigo colhidinho já, só carregar. E aí Gideão fala: o Senhor vai ver comigo? Então me dá um sinal. Foi super normal isso da parte do Gideão. Olha aqui, ó. 18. É 17, né? E ele disse: agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal que és o que comigo falas. Se é o Senhor mesmo que está falando, me dá um sinal então. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E diz o Senhor: esperarei até que volte. Então o Gideão foi lá, preparou uma oferta para Deus, Deus recebeu, né? Mas ainda havia uma ponta de dúvida no Gideão, que eu quero que você abra no versículo 36. Pula, na verdade, para o versículo 36. Era super normal, porque Gideão não era profeta, não era juiz, não era sacerdote, não era rei. Então, será que é a voz de Deus mesmo? Versículo 36, tá? Ainda no capítulo 6, versículo 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e a secura por toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Então Gideão fez um trato com Deus: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, não é coisa da minha cabeça, do meu vulto, coisa assim, eu vou pegar um pedaço de um velo de lã e vou colocar em cima do tronco. Imagina uma cerca de arame com aqueles troncos, né? Gideão vai lá, pega o novelo, coloca em cima do tronco. E Gideão fala: se a lã for molhada e em volta tudo seco, eu sei que é o Senhor que fala comigo. Olha o que aconteceu, né? E sucedeu, 38. E sucedeu, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só desta vez. Rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. É o Senhor que está falando comigo? Então agora eu quero ao contrário. A lã vai ficar sequinha e em volta molhada. E Deus fez. Deus provou. Deus deu o sinal que ele precisava. Mas por que eu iniciei a mensagem de hoje falando sobre novelos de lã? Porque, irmãos, naquela época Gideão não era rei, não era sacerdote, não era juiz, não era profeta. Ele precisava saber se realmente era Deus. Era uma missão muito importante que ele estava recebendo. Eu não vou ler a história, mas está aí no capítulo 7. Gideão vence aquele povo com 300 homens. Olha só. Um povo que saqueava o povo, Israel todo. Vai Gideão com 300 e vence. Porque Deus estava na batalha. Amém? Ele pediu um sinal e Deus deu. Agora você vai lá para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Sabe que hoje em dia, irmãos, a gente precisa das porções de lã, dos novelos de lã? Pastor, eu vou fazer isso, vou colocar uma lã na minha janela, vou fazer um sinal com Deus. Presta atenção. Dentro daquelas condições, Mateus 16, das condições daquela época, das limitações espirituais, o sinal era um padrão, irmãos, de que realmente Deus estava no negócio, né? Para alguém fora dos padrões, ter o sinal da parte de Deus, que realmente Deus estava ali, né? Era o padrão que eles precisavam. Mas hoje, irmãos, nós não precisamos mais do velo de lã. Amém? Nós não precisamos mais disso. Tem gente que é assim: Senhor, se é o Senhor é comigo, ele dá um sinal, hein? Irmão, você precisa ter a certeza de que Deus vai com você. Amém?
Você não precisa mais disso. Senhor, se é para mim ir, me dá um sinal. Irmão, você já tem um sinal dentro de você. Se chama Espírito Santo. O Espírito Santo arde, irmãos. Arde. E às vezes a gente silencia a voz dele, porque estamos ouvindo as vozes da multidão, dos midianitas em volta. Irmãos, Deus fala com você. Não, lógico que eu não posso falar, que é uma coisa particular minha, né? Mas esses dias aconteceu uma situação que eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu não estou à vontade. Não estou à vontade, fala comigo. E Deus me deu essa palavra. Já uma semana atrás, Deus me deu essa palavra. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu não vou pedir um sinal se é para fazer, se é para não fazer. Eu sei que já não é mais para mim fazer. Então só vai se concretizar. E se concretizou. Aquilo que era para mim fazer, eu não precisei fazer. Porque Deus já tinha gritado através do Espírito Santo dentro de mim que não era para fazer. Então eu fiquei firme. Não movi um dedo para fazer. Não movi nada. Fiquei quietinha. E o Espírito Santo gritando. Não é para fazer. Não é para fazer. Quando chegou no dia que vai fazer, só fiz assim, ó, não. Veio a confirmação. E deu certo, irmão. A obra foi feita. Milagre aconteceu. Mas se a gente não ouvir essa voz que está gritando dentro de nós, chamada Espírito Santo, que Jesus já nos deu quando subiu aos céus para nos preparar lugar, os midianitas vão atacar os dias de hoje. E muita gente vai voltar para a terra da servidão, servindo aí a miséria, a derrota, servindo a tristeza, servindo a dúvida. E olha o que Jesus fala aqui no capítulo 16. Precisamos de mover de mão nos dias de hoje. Olha aqui, ó. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo diz-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Irmãos, nós nos tornamos adúlteros da palavra de Deus quando não confiamos naquilo que Deus já nos disse. Deus já nos deu o sinal. Ele já deu o Espírito Santo. E se a gente fica igual a esses fariseus aqui, ó, Senhor, me dá um sinal. Senhor, mostra que é o Senhor que está comigo. Mas ele já não disse. Eis que estou contigo todos os dias. Então por que tem que passar na minha cabeça de adulterar a palavra que já foi dita? Está vendo como é forte? A gente se torna mal e adulto. Quando fala adultério, a pessoa acha que é só um homem, né, casado com outra mulher, mulher casada com outro homem. Não. Adulterar é modificar aquilo que já está pronto. Está modificando. Se a gente pede um sinal da parte de Deus, Senhor, como novelo de lua. Mas o Senhor já disse: eu estou com você. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele já disse. Eu preciso ouvir isso de novo? Não. Eu só preciso crer. Aí olha o que Jesus fala aqui, ó. Sabeis discernir o tempo, mas não conheceis os sinais do tempo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, versículo 4. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando retirou. Pastor, qual foi o sinal do profeta Jonas? Jonas passou 3 dias dentro do ventre de um grande peixe. Ele saiu ileso daí de dentro. Todo mundo acha que o peixe era oco, não tinha as entranhas, tinha sim, tinha tudo. Jonas praticamente morreu dentro do ventre daquele peixe. Mas o espírito de Jonas estava vivo. Não tinha como sobreviver, porque a gente vê muito desenho. Acho que o fundo de uma baleia é oco, né? Não, é igual um peruá que você limpa. Tá cheio de tripa, víscera, tudo aquilo. Jonas estava ali dentro, mergulhado ali. Eu creio que o corpo de Jonas não sobreviveu. Morreu mesmo, mas o espírito estava vivo, porque era uma experiência com Deus. E depois de 3 dias, o peixe cospe ele na praia
E aí ele se levanta e vai fazer a vontade de Deus. Qual é o sinal da geração, da nossa geração? Que Jesus, ele desceu e no terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o maior sinal que a gente tem. Esse é o sinal que ele estava se referindo. Passou 3 dias e ele ressurgiu dos mortos. Ah, mas será? Cuidado com esse será. A gente encerrando aqui, vamos lá? Versículo 5. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, Jesus está falando, tome cuidado. Você já ouviu ali que eles pediram um sinal. Tome cuidado. Mas cuidado com o quê? Eles estavam preocupados com outras coisas. 7. E arrazoavam entre si dizendo: é porque nós não fornecemos pão. E Jesus, percebendo isso, diz: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes fornecido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreenderam que dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Qual é a doutrina dos fariseus? Precisa ver para crer. A gente é da doutrina de Cristo, que vivemos de fé e não de vista. Primeiro a gente crê, para depois a gente vê. Amém, igreja? Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diziam os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns falam que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou qualquer um dos profetas. E ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Presta atenção nisso. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. 17. E respondendo Jesus disse: bem-aventuradas por Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. O Pai não é Espírito? Que habita dentro de nós não é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo? Quem revelou para Pedro? O próprio Espírito Santo. O nosso sinal já está aqui dentro. Amém? O Espírito Santo nos mostra quem verdadeiramente é. É isso que eu quero que você saia daqui entendendo hoje. Você não precisa de sinal. Você não precisa fazer essas doutrinas estranhas para saber que Deus é contigo. Basta saber: Deus é comigo. E chama o Espírito Santo. Amém? Ele vai te ensinar o que você precisa fazer ou não fazer. Irmãos, eu posso pregar aqui. Imagino que vocês sejam uma galeria de fumantes. Eu posso falar aqui dia, noite, dia, todos os cultos. Irmão, fumar errado. Irmãos, olha, o fumo destrói o corpo. Nenhuma parte da Bíblia você vai achar que fumar é pecado. Você não vai encontrar. Pastor, então. Mas a gente sabe que o fumo destrói o corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. O corpo nem nasceu, é de Jesus. Amém? Você não pode destruir patrimônio público. Mas é de Jesus. É privado. Se aí fora, se você pinchar um prédio do governo, você é preso. E por que nós podemos fazer com o patrimônio de Deus? Estragar. Botar porcaria para dentro. Mas quem é que vai convencer você de largar esse bicho maldito que está estragando o seu corpo todo dia? Sou eu? Não. Quem vai te convencer é o Espírito Santo dentro de você. Olha, você é o melhor de Deus. Não estraga a tua vida com porcaria. Aí a pessoa se liberta e vem para Jesus. É um sinal. O sinal dessa geração se chama Espírito Santo, palavra. A palavra do Espírito Santo é quem? Jesus. É Jesus que vai te ensinar os lugares que você não deve frequentar mais. Irmãos, eu estava falando isso com o meu marido esses dias. Tem lugar que já não é para nós mais. Ah, pastor, mas vai estar todo mundo lá, família. Eu sei, irmãos.
Não é questão de ser quem está lá, mas é um ambiente que não é mais para você. Um ambiente, às vezes, que tem bebedice, discórdia, música mundana, que quem sem querer entra aqui, acaba entrando. Você vê mau testemunho. Escolhe um outro momento para estar junto com a sua família. Mas cuidado, tem lugares que não é mais para você. Tem práticas que não é mais para nós, irmãos. A gente praticava quando estava na doutrina dos fariseus. Quem eram os fariseus? Era aquele povo que vivia dentro da igreja achando que estava servindo a Deus. A gente acha que quando fala em fariseu, né, era um povo maligno. Não, era um povo crente. Mas era crente de doutrina do homem. Não era crente da doutrina divina. Era um povo que vivia arrumado e estava dentro da igreja. Você procurava um fariseu, estava no templo. Procurava um saduceu, estava lá examinando a escritura. Mas sem o Espírito Santo, não pode ficar na igreja o dia inteiro. Não vai adiantar nada. Sem o Espírito Santo, como eu falei no domingo passado, a pessoa pode até fazer uma faculdade de teologia. Não vai aprender nada. Só letra. Paulo diz que a letra mata. O Espírito vivifica. Sabe quem vai te dar a compreensão da escritura? Não é a pastora Daniela. Não é o missionário Soares. É o Espírito Santo que trabalha na nossa boca. E pode usar a sua boca também. Vamos encerrar então? Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual é a pedra? Jesus, a verdade. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu os darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu, irmãos. Nós temos a chave. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Quem é a igreja? É você. A igreja sou eu. Amém? Somos membros uns dos outros. Fazemos parte do corpo de Cristo. Então você já tem o Espírito Santo. Você já tem a palavra. Você já tem Jesus. Você já tem o que você precisa. Não precisa de ouvir a multidão. Amém? Então aplauda Jesus bem forte. Então, essa mensagem ficou, buzinando firme no meu interior, já tem uma semana já. E eu falei, quantas vezes, Eu falo porque quantas vezes eu mesmo já pedi sinal para Deus, Ou senão aquela leitura indicada, Senhor, o Senhor está falando comigo, onde parar meu dedo, é o versículo que o Senhor vai falar. Onde eu abrir a Bíblia, não precisa disso não. Qualquer parte da Escritura que você abrir, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo vai falar com você. Espírito Santo, Espírito Santo, este é o meu respirar, oh Jesus, este é o meu respirar, tua vontade vai se enchendo agora do Espírito Santo. Oh, Senhor, maravilhoso, maravilhoso. Eu me rendo a Ti, Jesus. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Vai se aproximando agora da presença de Deus, meu irmão. Jesus está te dando fôlego agora. Jesus está se mostrando para você como aquele novelo de lã. Nos dias de Gideão. Ele se mostra para você na palavra dele, na promessa que ele já colocou no teu coração.
és meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Tua vontade este é o pão, este é o cálice, este é Jesus, Filho de Deus, do Deus vivo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Filho de Deus que diz que não nos deixaria só, mas que também enviaria um outro Consolador. Além dele, mais um. O Espírito Santo de Deus. Ele diz que ele nos ensinaria. Palavras colocaria em nossa boca. Ele compungiria em nossos corações. Ele testificaria dele. O Espírito Santo da verdade. O Espírito é vida. Onde há o Espírito, a liberdade, Ele disse: eu vos tirei da terra da escravidão, da servidão, eu vos tirei de lá. O Espírito é liberdade, ele não aprisiona ninguém. O Espírito não obriga ninguém. O próprio Senhor, ele nos diz: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos convence de estar aqui em comunhão com aquilo que não vemos, servindo ao Deus invisível, ao Deus do impossível, apenas acreditando na voz daquele que diz: eu sou. Apenas isso basta. Ele é. A promessa dele basta. Estarei convosco todos os dias. Só isso nos bastaria, mas ele nos deu a graça. Ele nos permitiu sermos feitos filhos do Senhor. Ele nos permitiu, além de reis e sacerdotes, profetas e juízes, ouvirmos a voz do Senhor, termos comunhão com Ele. Tudo isso pelo novo e vivo caminho chamado Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Sangue da nova e eterna aliança. Estamos fazendo isso em memória, Senhor. Como muitos dizem: isso é ritual. Não, para nós é uma graça. Para nós é um privilégio. Lembrar que Ele nos amou primeiro. E se ofereceu em meu lugar. Se ofereceu em seu lugar. Em nosso lugar. Participem todos da comunhão do corpo e do sangue.
dia, sem direção. A tua palavra diz que sem direção o povo se corrompe. A palavra do Senhor diz que Israel esteve por muitos dias sem profeta, sem lei, sem ninguém que os ensinasse, só hipocrisia, só perdia batalhas. E há um perigo tão grande que podemos nos perder da tua presença. E quantos que não acham o caminho de volta estão perdidos na vergonha, na dor, estão perdidos na maldição da ilusão, achando que os caminhos que tomaram são melhores e alegam tantas coisas, Pai. Dizem que não querem estar presos a sistemas, que não querem estar presos, vinculados a igrejas, religiões, não sabendo que Ele é a própria igreja, não sabendo que Ele é o abrigo seguro. Dizem, mas eu tenho Deus no coração, mas não ouve a voz dele. Eu ouvi uma pregação que dizia que a gente pode ter permanecido uma vida inteira na igreja, nascido na igreja, pregado na igreja, cantado na igreja, orado na igreja, nos alegrado na igreja. Mas se não tivermos comunhão com o Senhor, ainda que o nosso corpo tenha sido velado na igreja, não temos parte e comunhão com Ele. Naquele grande dia, vamos alegar, Senhor, mas eu estive lá, eu preguei lá, eu vivi lá, nasci lá, eu até fui velado lá. O Senhor vai falar, eu não te conheço. Você não se aprofundou em me conhecer, não deixou a voz do Espírito te guiar. Você se perdeu da minha presença e não voltou. Não guardou o que tinha, perdeu a coroa. Ah, Senhor, mas enquanto a vida, a esperança. Nós oramos para que esse povo continue firme do jeito que tem ficado, Pai, e até melhor. Nós oramos também para aqueles que estão perdidos na vida, em seus próprios ideais, sendo saqueados todos os dias pelo medianita, abre os olhos espirituais e reconhece só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for desse caminho. Ah, meu Deus, que toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo que pareçam estar perdidos, se levante o Gideão dessa geração, não com aquele medo de que não é o Senhor que está falando, mas com a certeza do Espírito Santo, crendo na palavra que diz: eu sou contigo, crendo na palavra que diz: crente no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, aquela palavra que diz: eis que estarei convosco todos os dias e vos darei o Espírito Santo. Se levante um Gideão completo de fé e certeza, para livrar aqueles que estão perdidos e saqueados, para livrá-los da sua própria casa. Esse momento seja de fortalecimento e entendimento. E só Jesus Cristo é o Senhor. E fora dele não há salvação. Um dia essa pregação vai ser tirada do ar. Um dia as portas da igreja física vão se fechar. As Bíblias vão ser retiradas de nossas mãos. Um dia vão ficar à espreita, esperando a gente falar no nome do Senhor para arrancar as nossas cabeças.
se dobrarão, pregando Cristo, a única esperança viva. E Ele virá num piscar de olhos para levar aqueles e deixar essa voz do Espírito falar. Vinde a mim, benditos de meu Pai, entre para aquilo que está preparado. Não vivemos das coisas físicas, Pai, mas vivemos das espirituais. Que teu povo se desperte para um novo tempo, uma nova compreensão do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. E, meu Deus, eu aproveito essa oportunidade para agradecer ao Senhor por ser esse Pai maravilhoso, que não desiste dos teus filhos, que ama, que corrige, que ensina e que mostra o caminho. São maravilhosas de amor e de perfeição. E agradeço pelos pais que aqui estão hoje, que assumiram a chamada da família, de prover, de cuidar, de apresentá-la ao Senhor. Que esse galardão não lhe seja tirado. Fortalece a família, Senhor. Seja um tempo de visão aberta para os teus servos, em o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Você tenha um feliz Dia dos Pais todos os dias. Amém? Mas que hoje você aproveite um pouquinho mais.